Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre o Salmo 60, que é um salmo de Davi, para instrução do mestre de canto, sobre Susã Edute, quando ele lutou contra os arameus de Mesopotâmia e os arameus de Zobá, e Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Vamos ler juntos este salmo maravilhoso. Salmo 60. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Este é o Salmo 60, uma oração de Davi, que estava enfrentando uma guerra contra vários inimigos, que se aproveitaram da sua fraqueza e se rebelaram contra ele. A sua mensagem principal é de busca pela restauração e vitória divina, em momentos de grande aflição e dificuldade. O salmo é composto por 12 versículos, que expressam a dor de Davi e a sua confiança em Deus para superar os seus inimigos. E o que Davi fez diante dessa situação? Ele se conformou? Ele se intimidou? Ele se desanimou? Ele se rendeu? Não, meus irmãos, não. Davi clamou a Deus. Davi orou a Deus. Davi confiou em Deus. Davi louvou a Deus. Davi se refugiou em Deus. Davi esperou em Deus. Davi se entregou a Deus. Davi se humilhou diante de Deus. Davi reconheceu a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. E como Deus respondeu a Davi? Deus o abandonou? Deus o rejeitou? Deus o castigou? Deus o esqueceu? Não, meus irmãos, não. Deus o livrou. Deus o defendeu. Deus o salvou. Deus o protegeu. Deus o honrou. Deus o exaltou. Deus o abençoou. Deus o usou. Deus o fez rei. Deus o fez pai. Deus o fez profeta. Deus o fez ancestral. Deus o fez amigo. Deus o fez herói. Deus o fez exemplo. Deus o fez vencedor. Meus irmãos, eu quero te dizer hoje que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que livrou Davi dos seus inimigos é o mesmo Deus que pode te livrar dos teus inimigos. O Deus que defendeu Davi daqueles que se levantavam contra ele é o mesmo Deus que pode te defender daqueles que se levantam contra ti. O Deus que salvou Davi dos que praticavam o mal é o mesmo Deus que pode te salvar dos que praticam o mal. O Deus que protegeu Davi dos assassinos é o mesmo Deus que pode te proteger dos assassinos. O Deus que honrou Davi diante das nações é o mesmo Deus que pode te honrar diante das nações. O Deus que exaltou Davi acima dos seus adversários é o mesmo Deus que pode te exaltar acima dos teus adversários. O Deus que abençoou Davi com uma descendência real é o mesmo Deus que pode te abençoar com uma descendência espiritual. O Deus que usou Davi para cumprir o seu propósito é o mesmo Deus que pode te usar para cumprir o seu propósito. O Deus que fez Davi vencedor é o mesmo Deus que pode te fazer vencedor. Mas, para isso, meus irmãos, você precisa fazer como Davi fez. Você precisa clamar a Deus. Você precisa orar a Deus.
Você precisa confiar em Deus. Você precisa louvar a Deus. Você precisa se refugiar em Deus. Você precisa esperar em Deus. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Não importa qual seja a sua situação hoje, não importa qual seja o seu problema hoje, não importa qual seja o seu desafio hoje, não importa qual seja o seu inimigo hoje, não importa qual seja o seu medo hoje, não importa qual seja a sua dor hoje, não importa qual seja a sua angústia hoje, você pode contar com Deus. Você pode confiar em Deus. Você pode esperar em Deus. Você pode se refugiar em Deus. Você pode se entregar a Deus. Você pode se humilhar diante de Deus. Você pode reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Porque Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o seu escudo e o seu refúgio. Deus é o seu libertador e o seu salvador. Deus é o seu defensor e o seu vingador. Deus é o seu pastor e o seu guia. Deus é o seu pai e o seu amigo. Deus é o seu rei e o seu senhor. Deus é o seu criador e o seu redentor. Deus é o seu tudo e o seu basta. E Deus está contigo. Deus está ao seu lado. Deus está à sua frente. Deus está atrás de você. Deus está acima de você. Deus está abaixo de você. Deus está dentro de você. Deus está em todo lugar. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está no trono. Deus está na glória. E Deus te ama. Deus te ama com um amor eterno. Deus te ama com um amor incondicional. Deus te ama com um amor sacrificial. Deus te ama com um amor imutável. Deus te ama com um amor incomparável. Deus te ama com um amor inabalável. Deus te ama com um amor indescritível. E Deus te chama. Deus te chama pelo nome. Deus te chama para a salvação. Deus te chama para a santificação. Deus te chama para a comunhão. Deus te chama para a adoração. Deus te chama para a missão. Deus te chama para a bênção. Deus te chama para a vitória. E Deus te capacita. Deus te capacita com o seu Espírito. Deus te capacita com a sua palavra. Deus te capacita com a sua graça. Deus te capacita com a sua fé. Deus te capacita com a sua sabedoria. Deus te capacita com a sua unção. Deus te capacita com o seu poder. E Deus te promete. Deus te promete a sua presença. Deus te promete a sua proteção. Deus te promete a sua provisão. Deus te promete a sua paz. Deus te promete a sua alegria. Deus te promete a sua cura. Deus te promete a sua restauração. E Deus te cumpre. Deus te cumpre as suas promessas. Deus te cumpre os seus propósitos. Deus te cumpre os seus planos. Deus te cumpre os seus sonhos. Deus te cumpre os seus desejos. Deus te cumpre os seus milagres. Deus te cumpre os seus sinais. Meus irmãos, eu quero que você saiba que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua vontade. Deus é fiel para honrar a sua palavra. Deus é fiel para recompensar a sua obediência. Deus é fiel para perdoar os seus pecados. Deus é fiel para sustentar a sua fé. Deus é fiel para renovar as suas forças. Deus é fiel para te fazer mais do que vencedor. E eu quero que você saiba que Deus é bom. Deus é bom para te dar o que você precisa. Deus é bom para te dar o que você pede. Deus é bom para te dar o que você espera. Deus é bom para te dar o que você merece. Deus é bom para te dar o que você não merece. Deus é bom para te dar o que você nem imagina.
Deus é bom para te dar o que Ele tem de melhor. E eu quero que você saiba que Deus é grande. Deus é grande para fazer o impossível. Deus é grande para fazer o sobrenatural. Deus é grande para fazer o extraordinário. Deus é grande para fazer o maravilhoso. Deus é grande para fazer o glorioso. Deus é grande para fazer o magnífico. Deus é grande para fazer o que ninguém pode fazer. E eu quero que você saiba que Deus é Deus. Deus é Deus e não há outro. Deus é Deus e não muda. Deus é Deus e não falha. Deus é Deus e não se arrepende. Deus é Deus e não se engana. Deus é Deus e não se esconde. Deus é Deus e não se cansa. E eu quero que você saiba que Deus é o seu Deus. Deus é o seu Deus e te ama. Deus é o seu Deus e te chama. Deus é o seu Deus e te capacita. Deus é o seu Deus e te promete. Deus é o seu Deus e te cumpre. Deus é o seu Deus e te faz vencedor. Meus irmãos, eu quero te convidar hoje a fazer como Davi fez. Eu quero te convidar a clamar a Deus. Eu quero te convidar a orar a Deus. Eu quero te convidar a confiar em Deus. Eu quero te convidar a louvar a Deus. Eu quero te convidar a se refugiar em Deus. Eu quero te convidar a esperar em Deus. Eu quero te convidar a se entregar a Deus. Eu quero te convidar a se humilhar diante de Deus. Eu quero te convidar a reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus, o amor de Deus. Eu quero te convidar a declarar com fé, com ousadia, com convicção, com alegria, com gratidão, com esperança, com louvor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, as palavras do salmista. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a vitória, que Deus te faça feliz, que Deus te faça vencedor, em nome de Jesus, amém. Este foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, diga o que você achou, diga o que você sentiu, diga o que Deus falou com você. E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, fique em paz. Amém.